Olá meus amigos, hoje nós vamos falar dos sintomas do câncer de intestino. Isso mesmo, eu não vou falar 5, eu não vou falar 6, eu vou falar 2 sintomas do câncer de intestino. Ou câncer coloretal. Você já sabe o que fazer, né? Fica aí. Eu sou o Dr. Márcio Fernandes, cirurgião geral e cirurgião de cabeça e pescoço, e esse canal é destinado ao mundo da cirurgia. Pessoal, quando nós vamos falar de câncer de intestino, ou seja, do câncer coloretal, a divisão anatômica é a seguinte. Olhem essa imagem que eu vou mostrar para vocês. O nosso intestino, de modo geral, as tripas, elas se dividem dessa forma. Uma mais finas, que nós chamamos de intestino delgado, e o intestino grosso, que é essa ilustração que eu estou falando para vocês. É nessa região que nós vamos falar, é do câncer do intestino grosso. Então, nessa região é propriamente onde as fezes vão se formar. Elas vão começar mais líquida nessa parte direita e à medida que elas vão progredindo, elas vão ficando mais endurecidas até chegar lá no finalzinho, nessa região que eu estou mostrando para vocês, que já é o ânus, que aí é onde vai sair as fezes. Esse contexto é importante para vocês entenderem os sintomas. Agora, fazendo um breve adendo, os sintomas que eu vou falar aqui, pessoal, não é para vocês saírem desesperados achando que estão com câncer, porque uma boa parte desses sintomas são sintomas comuns que ocorrem no nosso dia a dia e que na maioria das vezes não é causado pelo câncer de intestino, e sim por uma doença benigna. Mas está aí a importância da gente falar desses sintomas e entender que muitas vezes a intensidade desses sintomas e o tempo que ele dura pode ser um sinal de alerta para que nós possamos ir lá e verificar. Porque é muito melhor nós descobrirmos no início do que no final. E muitas vezes esses sintomas tão simples, tão leves, a gente vai levando, deixando, e muitas vezes não custa nada você ir fazer um exame e ficar com aquela tranquilidade de que está tudo bem. Então, sem agonia, pessoal, vejam os sintomas e se ainda não foi avaliado, procure uma avaliação. Vamos lá, já enrolei muito. Mentira, não é enrolação não, isso é coisa séria. O primeiro dos sintomas que nós vamos falar, pessoal, é constipação e diarreia. Lembra do que eu falei do quanto é comum em sintomas? Então, quando a gente fala de constipação e diarreia, apareceu logo um monte aí que disse, meu Deus, eu tenho. Calma, é um dos sintomas. É diferente da pessoa que sempre teve constipação, já fez suas avaliações e sabe que ela é uma pessoa com intestino preguiçoso. Aqui nós vamos falar diferente de um paciente que por um acaso nunca teve constipação e de uma hora para outra começou a apresentar esses sintomas. Ou seja, ele tinha um hábito intestinal, ele tinha uma forma de ir ao banheiro, ele ia todo dia, uma vez ao dia, ia 2 vezes ou ficava 3 vezes sem ir e aquele costume muda. É aí que o sinal abre. Ou seja, é algo que você não experimentava, que eles começaram a surgir, que eles se tornaram mais frequentes e mais intensos. Porque uma outra coisa que nós temos que avaliar também é que com a idade, com o tempo e com o nosso hábito alimentar, essa questão do nosso hábito intestinal também vai mudar. O segundo sintoma nós vamos falar de fezes finas e longas. Aqui a gente já vai entrar num contexto mais mecânico do sintoma. Todo mundo que tem fezes finas e longas tem câncer? Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas para que as fezes mudem de forma, e aqui a gente vai falar só da questão mecânica. Vocês lembram do intestino grosso que eu mostrei para vocês? Que lá no início as fezes estão bem ralinhas, ou seja, líquidas, e aí vai absorvendo até que ela forma o bolo fecal aqui embaixo. Então, esse bolo fecal, as fezes, o formato dela, vão ser projetados justamente nessa saída. Então vocês concordam comigo que se um tumor estiver lá em cima, por que cargas d'água que ele vai mudar o formato das fezes se as fezes já vão ser formadas aqui embaixo? Então, dependendo da localização desse tumor e do efeito que ele causa, essa saída que tinha uma determinada espessura pode ficar mais fina e fazer com que aquelas fezes saiam espremidas. E por isso tem esse efeito de fezes finas, porque ela é mais fina e fica saindo por mais tempo. Desculpa o exemplo esdrúxulo, é como um churros. Se aquela abertura for muito grande, ele vai sair com uma amplitude maior e se eles afinarem a saída, ela vai sair em forma de fita. Não vão deixar de comer churros, pelo amor de Deus, por causa disso. Nosso terceiro sintoma são o sangue nas fezes. Esse é extremamente comum e apesar de nós sempre termos que avaliar quando esse tipo de coisa ocorre, nós sabemos que numa boa parte das vezes esses sintomas vão ocorrer por hemorroida ou por uma fissura anal.
E eu acho que é de conhecimento de vocês a frequência com que ocorrem as hemorroidas. Todo mundo conhece alguém com hemorroida e eu devo estar falando para muitas pessoas aqui que têm hemorroida, então sabe que é algo comum. E dependendo do grau e da intensidade da hemorroida, um dos sinais são os sangramentos, aquele sangramentozinho ali no final do vaso que fica pingando. Por isso que é muito importante no final de cada evacuação sempre avaliar suas fezes, pessoal, isso é importante. E a característica desse sangue também vai influenciar, porque você imagina, se o sangue está bem vermelhinho, bem vivo, o sangramento está logo na saída do intestino. Agora, se tem aquele sangue mais velho, mais escuro, significa que o sangramento está muito mais longe. Por quê? Porque deu tempo daquele sangue ir escurecendo até chegar na saída. Tudo isso é avaliado. O quarto sintoma é a ausência do alívio ao evacuar. Como é que é esse sintoma? Quando você vai para o banheiro fazer cocô, você está apertado, você quer se livrar daquilo. E é claro que quando você evacua, você faz o cocô, você sente aquela sensação de alívio e sabe que não tem mais nada para evacuar. E aí você levanta do vaso e sai. Esse sintoma é justamente o oposto disso. É quando você evacuou, você fez cocô, teoricamente não tem mais nenhum tipo de cocô para sair, mas você permanece com aquela vontade de fazer cocô. E como vocês são inteligentes, vocês já devem ter percebido o seguinte: nossa, isso também tem a ver com a localização do tumor e com o tamanho dele. Claro, porque dependendo da localização e do tamanho, ele vai fazer um efeito de massa como se tivesse fezes lá dentro. E o reflexo que o intestino gera para o nosso cérebro é que existe ainda alguma coisa para defecar. Por isso que fica essa sensação permanente. Mas lembrem, não quer dizer que se acontecer isso já é sinal de câncer de intestino. Porque doenças como a hemorroida, dependendo da intensidade dela, ela também pode causar isso. E a hemorroida é muito mais comum. Agora vamos para o quinto sintoma. O quinto sintoma é inchaço. Claro, pessoal, se todo aquele sintoma que a gente falou, do paciente se sentir como se tivesse com vontade de evacuar, mesmo depois de evacuado, se ele sente aquela sensação de peso, é lógico que ele vai sentir uma sensação de inchaço. Não só na região abdominal, mas também na região da pelve, aqui da região onde se faz o cocô. E isso vai ser mais intenso quanto maior for o tumor. Lembrando que tem outras situações, como um abscesso dessa região, que forma pus, que tem infecção, que são coisas diferentes de câncer, que precisam de tratamento, mas que podem gerar a mesma sensação e o mesmo efeito. Até a hemorroida pode causar isso. Pacientes com hemorroida muito intensa, ele não consegue nem sentar porque eles têm aquela sensação de inchaço na região anal. E o sexto sintoma é a dor abdominal e cólica. Claro, se a gente está falando de um tipo de tumor que ocorre na região da barriga, a dor ela vai estar presente em algum momento. Lógico que esse momento da dor não vai ser no momento inicial, vai ser no momento mais tardio, quando ele cresceu mais e gerou alguma repercussão naquele paciente. E essa dor na barriga e essa cólica, porque você imagina, se o tumor está ali pequenininho na parede do intestino e está tudo correndo normal, nada muda. Agora imagina que esse tumor cresça muito e ele comece a entupir o intestino e gere dificuldade na passagem. É claro que você vai se sentir mais afrontado, com a barriga mais inchada, vai ter aquela dor em cólica, porque tem alguma coisa querendo passar, mas não está conseguindo passar. E o intestino se contrai tentando expulsar. Então gera aquela dor em cólica que muitas vezes tem uma percepção de má digestão. E aí quando a gente entra na má digestão, vocês imaginam a quantidade de pessoa que tem má digestão. E que claro que se isso se torna repetitivo e com o aumento da intensidade de forma progressiva sem melhora, tem que ser avaliado. E o sétimo sintoma é um sintoma comum para qualquer tipo de câncer, que é a perda de peso. Mas também você pode perder peso sem necessariamente ser um câncer. Só que essa perda de peso, quando nós associamos a alguma doença cancerígena, é um tipo de perda de peso que ela independe do hábito alimentar do paciente. Ou seja, o paciente continua com seu hábito alimentar completamente normal e ele percebe que seu peso vai caindo, sem que aquilo mude, mesmo ele comendo como ele comia antes. É lógico que ele não só vai perder peso, porque esse tipo de sintoma ocorre numa fase mais avançada e, consequentemente, ele vai ter algum desses outros sintomas que eu falei associado. Mas não é a perda de peso porque iniciou uma dieta. É uma perda de peso sem relação com a alimentação. Tudo continua igual, mas está perdendo peso sem um motivo aparente. E, consequentemente, vem o oitavo sintoma, que é a fraqueza corporal. Você imagina que você pode ter sangramento, você pode ter dor na barriga, sensação de inchaço, tem um processo inflamatório, você perde peso. Queira ou não, isso gera uma diminuição do apetite.
Consequentemente, seu corpo vai ficar fraco. Só que quando a gente fala de fraqueza corporal, quando a gente fala de indisposição, quando a gente fala daquela sensação de uma noite mal dormida, também deve ter milhares de pessoas se identificando com esse sintoma, porque é algo extremamente comum. Só que essa fraqueza corporal, ela vai exaurindo as forças do paciente, ela não vai ter relação com outros fatores causais e a piora dela vai ser progressiva, como se a força daquele paciente estivesse sendo sugada. E o nono sintoma, que vai muito de encontro com os que a gente já falou, é o peso ou dor na região anal, que vai ser a mesma sensação de inchaço, dor na região do ânus. Agora, claro que se você tem dor na região do ânus, você não vai pensar num câncer de intestino que está lá em cima. É claro que esse tipo de câncer vai ter que estar numa posição mais baixa, para que o estímulo daquela região gere a dor. E o 10º e último sintoma são as náuseas e vômito. Então, pessoal, se vocês imaginam que se você já tem uma gastrite, você já fica enjoado, se você tem uma pedra na vesícula, quando tem dor vomita, imagina se você tiver alguma coisa no seu intestino que esteja obstruindo e gerando dificuldade na passagem do alimento ou do bolo fecal. É claro que você vai ter náuseas, vômitos, assim como você vai ter uma série de sintomas de má digestão. Agora, se a gente for falar de náusea e vômito, também é um monte de gente que tem esses sintomas. E o que eu quero que vocês entendam é que são sintomas que você sempre tem que avaliar, mas a gente sabe que uma quantidade enorme de outras doenças benignas, o que é a maioria, vão ter esses sintomas e não vai ser o câncer. Mas como o câncer é uma coisa séria, pessoal, se você tem um desses sintomas, apesar da chance ser maior de ser algo benigno, tem que avaliar, pessoal. Não custa nada. E o próximo vídeo que eu vou falar são das pessoas que têm os fatores de risco justamente para desenvolver o câncer de intestino. Capite? Espero que vocês tenham gostado. Foi um grande prazer estar aqui com vocês de novo. Se esse conteúdo foi útil, não se esqueça de inscrever em nosso canal completamente gratuito. Eu ganho a presença de vocês e vocês ganham vídeos diários. Não esquece do Instagram, estou conversando com vocês diariamente lá pela minha caixinha de perguntas. Um abraço, pessoal!